Então, esse é o nosso texto sobre poéticas e performance, né, com perspectivas críticas sobre a linguagem e a vida social. É um texto de Richard Bauman. Que é um folclorista, antropólogo estadunidense. Ele é professor atualmente da Universidade de Indiana e ele discute a ideologia linguística com base nas performances culturais e dentro da perspectiva do folclore. Isso, ele define a performance como uma realização em conjunto com os outros. Então, é necessário ter o performer, que é aquele que faz a performance, e também deve ser considerado sempre o espectador, ou aquele que recebe a performance. Dentro desse texto, numa primeira introdução, ele começa a analisar a arte verbal enquanto estrutura linguística e potente dentro da performance, uma área, um campo que ele deve ser considerado e que muitas vezes isso não acontece. Esse estudo que ele propõe, ele volta-se para a emergência da interferência da arte verbal dentro das análises acadêmicas, dentro dos estudos acadêmicos, bem como os estudos de modo geral que fala e que aborda, de certo modo, a performance. Bem como a arte verbal, ela se liga à interação social, entre a questão de atores e audiências e como ele próprio define a performance entre aquele que propõe e aquele que recebe determinada ação. Isso, ele apresenta duas linhas de análise nesse texto, que são orientadas pela antropologia. Né? Uma é a performance como um tipo de um evento especial, que no caso seria um festival ou uma feira, rituais, espetáculos, teatro, demonstrações de dança, demonstrações de luta. E a segunda parte seria a performance como forma específica de comunicação, né? Com foco na comunicação verbal, poética da performance, e é essa que ele desenvolve seus estudos. E como a performance, ela consegue usar de diversos recursos estilísticos dentro da linguística para poder ser discutida e debatida dentro de uma arena crítica, né? E aí ele traz alguns termos que são chave para a compreensão do estudo dele, que é performatividade, texto e contexto. E eles são usados para poder compreender toda a ideia que ele tem enquanto performance. O objeto é a prática linguística na conduta da vida social. O uso inicial da performance era a prática da fala, depois utilizada como uma fala artística ou poética. Para ele, a performance ela pode estar em vários eventos de fala, como performances passadas, leituras de textos, negociações, ensaios, fofoca, relatos, críticas, desafios, performances subsequentes e similares, assim como em qualquer discurso ou qualquer lugar de fala que tem uma forma de representação e uma forma de passar qualquer ideia. Isso. Para Bauman, em parte, a atração da performance enquanto conceito se dá pelas implicações de destreza, virtuosidade, poder e comoção, e a intensificação e aprimoramento da experiência. Dentro dessa ideia de texto e contexto que ele traz para o estudo da performance, ele entende que a performance ela não é um lugar limitado de interação social. Dentro de uma determinada performance, outros pares eles devem ser analisados, o lugar que ela de origem, o lugar que ela está sendo desenvolvida, porque tudo faz parte da ação performática, né? Estando envolto. E aí ele traz um termo importante que é o descentramento e a recontextualização para a área da performance, que elas são poderosas ferramentas que devem ser utilizadas quando a gente está estudando esse campo de conhecimento. Segundo Bauman, então, ele fala que é necessário compreender a realização conjunta da performance e da audiência, né? O que Bauman chama de chaves das performances. Daí ele aborda um pouco, ele traz um pouco da teoria do ato de fala, que é poder fazer coisas através da fala. E aí ele aborda o Austin, que diz que dizer é fazer à medida em que proferir algo, estou simultaneamente realizando uma ação. Então, dizer também é fazer alguma coisa, é uma ação, é propor uma ação. E a forma como isso chega ao espectador também é um ato performático. E ele fala que a linguagem ela não é uma maneira de pensar, mas um modo de ação efetivo que dialoga também dentro da performance. Dizer é uma ação social e é uma ideia que ele tem que quando a gente também expressa verbalmente, a gente está comunicando algo que envolve a performance e que está
lidando com a performance. Bauman também tem um interesse em saber como organizar os elementos da fala, né? Formando então a poética da performance. O uso do paralelismo, repetições e rimas, nós temos então as formas identificadas como as chaves da performance, do que Bauman fala, né? Que se apresentam também como, ele divide em 4 partes: descontínuo do ambiente discursivo, internamente coeso, semanticamente coerente e interracional. Daí ele traz alguns termos que vai colaborar com essa compreensão do discurso, que é as elocuções performativas e as forças elocucionárias. Dentro da elocução performativa, é o ato de expressar-se na escrita e enunciar o pensamento por palavras. Bem como a força elocucionária é reconhecer o objetivo daquilo que é comunicado pelo autor e reconhecer o que está sendo falado. E aí a gente entra na parte da metalinguística, que é onde quem propõe consegue atingir, através das palavras, o seu espectador. Da performatividade à construção social da realidade. Uma perspectiva sobre a performance, que opera sobre a rúbrica da performatividade, deriva do trabalho do filósofo de língua inglês, Austin, e foi desenvolvido mais plenamente em seu trabalho mais propínquo, com o título Como Fazer as Coisas com Palavras, de 1962. Numa correção crítica às concepções da linguagem, como um instrumento para a transmissão do significado entre mentes, Austin institui que, além da comunicação de todos os significados e anunciados, ela tem força de ação. Elas fazem algo, elas encenam, performance, uma ação e um tipo bem particular. Austin identificou que isso é uma força ilocucionária. Dessa maneira semelhante, podemos ver em todos os anunciados um efeito no mundo. Eles fazem coisas acontecerem, o que Austin chamou de seus efeitos percolucionários. Em uma aplicação influente, por exemplo, a acadêmica feminista Judith Butler sustenta que o gênero é performativo, ou seja, não se trata de uma qualidade essencial ou inerente a uma pessoa, mas é efetivado por atos discursivos que são constitutivos das identidades de gênero, força ilocucionária e os efeitos percolucionários. Só para a gente elucidar um pouco mais, o termo elocucionário refere-se não às consequências daquilo que dizemos, e sim às convenções de forças elocucionária relacionadas às circunstâncias especiais da ocasião em que proferimos ou foi emitida. Dizer que esse molho é muito apimentado tem a força ilocucionária de uma advertência, mas pode ter o efeito também percolucionário, de fazer com que o ouvinte desista da prova do molho, bem como também estimulá-lo a tomar. Das sentenças que se colocam como declarativas, é possível depreender uma força elocucionária. Por exemplo, ao se dizer está chovendo, pode-se estar fazendo uma argumentação, uma aposta ou uma previsão. Assim, como se ao dizer isso leva ao desemprego, pode-se estar protestando ou avisando. Esta forma revolucionária de pensar a linguagem põe em xeque as noções de verdade e falsidade e coloca a linguagem como elemento fundamental na construção da realidade social. Toda verdade é linguisticamente construída. Austin tem consciência de que a linguagem é algo indômito, ou seja, indomado, bravo, feroz, e que toda tentativa de sistematizar não passa de artificialismo. O performance ele busca mexer com os sentimentos da audiência, se conectando com ela. Por exemplo, quando o vendedor da feira faz versos ou usa rimas, faz brincadeiras, até mesmo numa feira que você vai e a pessoa fica gritando lá 7 por 10, 7 a 10, 7 a 10.
Tomate agora abaixou. Tem tomate especial. Venha comprar, meu amor. Olha o tomate. Então, esse tipo de performance, então esse tipo de discurso faz se originar a performance. Daí ele vai falar que a alternância com que essas pessoas, quem que comunica, utiliza o discurso, também faz relevância e ele é importante no ato da fala, no momento da performance. A forma como ele escala as palavras, como ele se posiciona, como ele escolhe o que ele vai dizer, também é performático. Tudo aquilo que ele organiza para chamar a atenção do espectador é também uma escolha que atravessa e é atravessado pelas ideias da performance. Até mesmo a questão de contar uma piada, a forma como eu conto, ou deixa de ser engraçado, ela pode intensificar a graça. Então, tudo isso que é selecionado para o ato performático, ele também é importante de ser analisado. Daí ele vai trazer também um pouco de Bakhtin para dialogar com o texto dele, que é o filósofo da interação, para dizer que a comunicação entre o eu e o outro e os enunciados que são derivados dessa interação, eles também vêm através da língua, também vêm através da performance. E a língua, ela advém dos processos dialógicos que incluem as relações dos sujeitos que acontecem entre si, entre o mundo, entre o eu e o outro. E eles alternam a força performativa das enunciações, daquilo que é falado, e oferecem um lugar onde a fala e a sociedade elas podem ser questionadas e transformadas. Então, outro ponto que o performance expõe ao julgamento constante quando convida a audiência a observá-lo. E até mesmo quando ele chama aquela audiência, por exemplo, um ambulante que entra dentro de um metrô para vender alguma coisa, ou dentro de um ônibus, e ele começa a pedir atenção para as pessoas olharem o produto que ele está vendendo, e você vai ter pessoas ali que não vão participar, não vão olhar, não vão interagir com ele. Então, quando se nega a atenção ao performance, isso também é considerado uma performance. Se, por exemplo, o cara ele enunciou, falou o que ele está vendendo e a pessoa vira o rosto para o lado e começa a olhar para a rua, ou ele abre um livro e começa a ler, aquilo também é considerado performance. E por que o Bauman traz o estudo da performance para falar um pouco da linguística? Porque a arte verbal como um todo, a forma como a gente se coloca diante do outro, a forma como a gente escolhe as palavras, a forma como a gente seleciona os argumentos, tudo isso cria outras estratégias de comunicação, cria outros pontos de vista, e tudo que chega para o outro também é performativo no sentido de escolha quando passa por mim. E as performances, para ele, tá preocupado em desconstruir justamente essas ideologias e esses discursos que eles são comumente postos. Então, a partir do momento que eu desconstruo através da minha prática, isso também é performativo. E ele busca valorizar dentro do seu texto um pouco da arte verbal para os acadêmicos, que muitas vezes nos nossos estudos a gente é obrigado a retirar ou suprimir determinadas partes da nossa pesquisa por conta de achar e considerar algumas coisas mais relevantes que as outras, quando na verdade tudo que está acontecendo ali é importante dentro do campo acadêmico e também para ser discutido e falado dentro da nossa pesquisa. Então, e a performance, na verdade, ela funciona, né, como um artifício para oferecer um enquadro que convida a reflexão crítica sobre processos comunicativos, né, igual esses exemplos que nós demos aí do feirante e do ambulante que está vendendo coisa dentro do ônibus, né? Então, uma dada performance está ligada a vários elementos, a vários eventos de fala que a procedem e sucedem, né? Performance passadas, leituras, etc. Bauman, ele focou seus estudos, né, na questão da linguagem, da linguística, e quis pensar de que forma que a performance, né, a performatividade acontece entre o performer e a sua audiência. Né? Entendendo que a audiência é todo aquele ator, todo aquele performer, toda aquela pessoa que participa daquele momento, cujo qual nós poderíamos chamar aqui de contexto. Entendendo que contexto, ele implica na compreensão de todos os elementos que compõem a cena, sendo quem? O performer, seja ele um apresentador, um contador de história, o feirante, o vendedor de frutas, né, de qualquer objeto que queira chamar a atenção de alguém,
que ele necessite essa atenção. Então, quando ele se põe nesse lugar, enquanto performe, para chamar a atenção de alguém, dessa audiência, ele está fazendo o quê? Uma performance da linguagem, né? Então, essa é a questão colocada, né, pelos colegas que ele quis estudar. Como que essa forma de chamar a atenção a partir da performance da linguagem pode ser trabalhada, considerando que mesmo aqueles que participam, que estão dentro do contexto, né, seja performe, o que faz a performance, ou a audiência, aquele que assiste, mesmo que de uma forma ele não participe atuando junto com ele está participando desse ato performático, ele compõe o contexto da cena. Então o contexto da cena ele é composto por performance, por audiência e por elementos presentes, seja se for num ônibus, né, no metrô, então é o ambiente que ele pertence. Então vamos relacionar esse pensamento de contexto a um teatro, né, trazendo para o teatro. Então quem está no teatro? Nós temos atores, a plateia, mas nós também temos a cena, os cenários, os objetos de cena, o iluminador e todas as pessoas que estão. Então mesmo que eu esteja fazendo teatro, que nós sejamos agora os atores, não somos só nós que participamos dessa performance, né? Quem participa da performance dessa linguagem é também a audiência, que no caso é a plateia que me assiste, que no caso Bauman chamaria ela de audiência. E o contexto é o quê? Nesse caso do exemplo do teatro, é o palco. Né? E a audiência não necessariamente ela está ligada aos estudos da arte. A audiência ela também ela tem papéis na antropologia, como um bom exemplo é sempre o da feira ou de um porto ali onde as pessoas estão negociando pescados, em que a audiência ela está em total translado ali nos locais e ela pode simplesmente ignorar, né? Ela pode estar ouvindo música, ou pode estar conversando com outra pessoa, mas ela sempre vai estar fazendo parte da performance que está acontecendo ali. Porque o que Bauman valoriza é essa interação social. Então, tanto é que no começo dos estudos dele, ele seguia duas linhas, né? A questão mais da artística, e considerando o que? Apresentações, né, teatrais, de história, de contação de histórias e coisas do gênero. E agora ele está mais focado em quê? Em trabalhar a questão da interatividade social. Por quê? Porque ele vai trabalhar com questões de pessoas que trabalham com vendas, com feiras, com movimento que trabalha questões relacionadas ao social. E nesse sentido ele coloca o quê? Que a performance que acontece, que é o estudo focado nele, é como que esses atores, esses performances, né, da performatividade da linguagem, como que eles chamam a atenção para o público. Então, por exemplo, a intenção, eu estou falando aqui, oi, você, a forma como eu falo, olha que laranja doce, as rimas, moça bonita não leva, não paga, mas também não leva. Então, de certa forma, eu estou fazendo uma negociação com os meus compradores. Olha a laranja, olha a laranja. É doce? Não, seu moço, laranja. Laranja, moço bonito não paga, mas também não leva. Laranja, olha a laranja, laranja, olha a laranja. Docinha, docinha, olá, docinha. Bom dia, olá, bom dia. Vou te apresentar a laranja mais docinha que balinha. Olá, bom dia, olá, bom dia. Leva uma, leva duas, mas não esquece da família. Laranja docinha, a laranja mais gostosa que balinha. Olá, bom dia, olá, bom dia. Compra uma, compra duas, não esquece da família. A forma como eu falo, se ela for baixa ou for alta, eu estou também chamando a atenção para a minha audiência. Então eu faço uma negociação na fala, pensando na entonação, pensando como que eu vou chamar a atenção para a minha audiência, que no caso, se eu for vendedor, meu cliente, se eu for uma atriz para o espectador, né? Então, aonde eu me coloco enquanto performer é a forma que eu vou usar para chamar a atenção desse meu espectador, que no caso o Bauman chama de audiência. Então, aí nós já podemos entrar na questão da contextualização. Não esqueçam, dia 7 de novembro, estou aguardando vocês para a gente fazer um samba de roda gostoso,
fazer essa interação musical, tá certo? Então eu aguardo vocês. Sou eu, xodó de mãe, sou eu, amor de mamãe, sou eu, xodó de mãe. Então, é interessante essa fala da Unira, porque quando ele fala da contextualização, é você trazer para a audiência esse local que está acontecendo a contextualização, vamos dizer assim. Porque o próprio Bauman diz aqui, no início do texto, que existia uma problemática, e ele cita dois problemas, em relação ao contexto, né? E aí ele fala que os estudos da performance atualmente está passando por uma definição do que é texto, o que é contexto. Então, vamos dizer, o que vai sair desse texto, desse contexto, é a contextualização. Então, esses dois problemas que ele traz de contexto, de definição de contexto, ele elenca da seguinte forma: exclusividade e falsa objetividade. Tá? E a inclusividade, ele lista 6 contextos diferentes: contexto de significação, contexto institucional, contexto de sistema comunicativo, base social, contexto individual e contexto de situação. Só que daí ele fala que isso é um problema, porque todas essas definições são inclusivas e elas não podem dar conta de o que de fato seria um contexto. O segundo problema é a falsa objetividade, que, segundo Bauman, emerge do positivismo das definições de contexto. Daí ele diz: definir contexto como uma descrição objetiva de tudo que cerca um conjunto de enunciações tem 2 consequências. E aí eu vou ler essas consequências. A primeira é impossível definir todos os aspectos do contexto. O pesquisador torna-se, então, com isso, juiz e estabelece o que merece ser incluído. A segunda, o segundo problema aí da falsa objetividade. Definições positivistas constroem o contexto como um conjunto de condições externas ao discurso e que existem a priori, independentemente da performance. Isso reduz a habilidade do analista de discernir como os próprios praticantes determinam quais aspectos de interação social em andamento são relevantes e também oculta a maneira como a fala dá forma ao cenário. Eu entendo da seguinte forma: por gerar esse problema de definição de contexto e uma definição positivista, então é que a performance vai buscar a questão da contextualização, que o sair desse ambiente de contexto, que é pouco definido, para uma contextualização, que aí vai gerar tudo, no lugar de fala, inclusive, da audiência, né? É uma interação performance e audiência. Daí ele vai, dentro dessa contextualização, ele traz 2 conceitos interessantes, que é a metanarrativa e a fala citada, né? Que o performer, ele se coloca também no lugar da audiência, daí que ele pode se entender melhor ter uma interação entre audiência e performance, que então vai constituir uma performance verbal mais consistente. Vários autores que o Bauman cita no texto, eles argumentam que contextos comunicativos não são ditados pelo cenário social e físico, né, mas eles emergem de negociações entre os participantes da interação social, né, das interações sociais. Então, todos que estão envoltos na interação fazem parte da contextualização que ele aqui pensa. E ainda, o processo contínuo de contextualização ele pode ser percebido ao atentarmos para os indicadores de contextualização, que sinalizam quais elementos do cenário são usados pelos participantes na interação para produzir os enquadres interpretativos, né? Então, esses elementos, o cenário aqui, ele é importante para ditar a contextualização do que está acontecendo. Quando, por exemplo, a coordenadora da escola quer terminar o recreio, então ela chama toda a sua atenção pode ser através de apito, de assobio, de palmas, né? Ou então do próprio sinal, ou eles não escutam alguma coisa, ela pode chamar essa atenção, né? Da audiência que vem ser os alunos. E até sobre isso, né, que Bauman coloca que a contextualização, ela envolve um processo ativo de negociação, porque de repente eles estão no recreio, eu não posso chegar e, né, acabou. Então é uma negociação. Como eu falo, como eu chamo os alunos para voltar para a sala, eu estou negociando com eles a partir da fala
né? Se for uma fala muito arrogante de eu que mando e vão para a sala, talvez ela não seja atendida, mas ela pode negociar com a entonação, a forma que ela vai cativar esses estudantes para voltar para a sala. A mesma forma que o feirante vai cativar os seus clientes para comprar seus produtos. E mesmo aqueles que não ouvem, né, o que ela está pedindo, eles estão participando dessa performance de forma contextualizada, porque eles estão dentro do contexto que é a escola. E tendo em conta o que vocês acabaram de falar, tem uma fala interessante do Bauman aqui, né, envolvendo a audiência, eu vou ler para ficar mais nítido. Esta mudança de perspectiva, ele está falando da mudança de perspectiva dos estudos da performance, que está muito centrado no contexto, no texto no contexto, passando desse contexto para a contextualização. Então, essa mudança nas perspectivas analíticas tem fomentado a percepção do papel ativo que os ouvintes também desempenham nas performances. Em narrativas conversacionais é comum ser dada aos membros da audiência oportunidades de fala, tornando então a poética e performance como perspectivas críticas sobre a linguagem e a vida social narrativa como uma performance. Aí isso está dentro disso que nós acabamos de discutir, né? Que os estudos da performance muito centrados no contexto social e não tem uma definição exata do que é contexto, e tinha essa questão aqui de que a audiência era meio que deixada para o segundo plano. E nesse texto ele chama atenção para isso, para a inclusão da audiência no texto. E não fale da minha sogra, que ela é um anjo pra mim. Eu posso falar mal da minha, que é encrenqueira e ruim. E não fale da minha sogra, que ela é um anjo pra mim. Posso falar mal da minha, que é encrenqueira e ruim. A minha sogra é boa, uma pessoa de brilho. Se eu preciso, ela ajuda. Não faz nenhum empecilho. Minha sogra de verdade, com toda sinceridade, me trata como seu filho. Eu gosto da minha sogra, quanto mais longe melhor. Tem gente que puxa o saco, faz da sogra o seu xodó. Se sogra for companheira, aí eu digo com uma alegria, me deixa vivendo só. E não fale da minha sogra, que ela é um anjo pra mim. Posso falar mal da minha, que é encrenqueira e ruim. Que no caso a performance não estaria ligada só no performance, né? Mas não estaria centrada só no performance. Tipo, se eu fazer uma performance sozinha, não tem significado. Então, o estudo dele é como que o performer, enquanto for apresentar algo ou vender, né? Pela questão social, mas contador de história, qualquer performer, né? Que estiver no lugar que vai performatizar alguma coisa, alguma venda, algum teatro, uma contação de história, ela precisa da audiência. Então, a performance de Bauman ela está centrada em quê? Tanto naquele que fala e na recepção. E aí, pegando uma fala que você falou da fala citada, né? Então, como que a gente pode contextualizar essa questão da fala citada no texto de Bauman? Eu traria como exemplo, né? As rúbricas no teatro. Então, quando eu estou no teatro e eu recebo um texto que eu vou dramatizar, o que acontece? Lá vai ter a fala do autor, a fala do ator, a fala da atriz, mas as rúbricas são as indicações que vai acontecer, como está sentado 4 jovens na sala assistindo uma palestra com uma criança em cena. Mas então, está contextualizando o que está acontecendo. Então, é uma fala citada, que ela não está sendo falada, mas ela está dentro do contexto da cena, do que está acontecendo. Então, isso que Bauman colocaria como uma fala citada, que em outros termos podemos chamar de reporters. Então, finalmente, depois dessa discussão, nós chegamos ao metadiscurso, né? Que o metadiscurso ele é a forma que quem escreve vai projetar nossas palavras sobre um objeto, né? Ou seja, através das nossas palavras vai haver uma compreensão por parte da audiência. Um bom exemplo de metadiscurso é um exemplo clássico, pelo menos no nosso país, do narrador de futebol pelo rádio, né? Que ele passa diversos tipos de sensações dos acontecimentos que estão havendo ali dentro do campo de futebol, para a pessoa ir criando aquela imagem do que está acontecendo. Então, o narrador de futebol é radialista, né? É um exemplo de metadiscurso. Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Marabona, genio, ta, ¡gol! ¡Golazo!
memorable en la jugada de todos los tiempos. Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? Para dejar el chavinetante inglés, para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina. Argentina 2, Inglaterra 0. Diego Armando Maradona. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por Argentina 2, Inglaterra 0. Ou seja, da mesma forma que ele está narrando um jogo, ele como torcedor do time que está jogando ou do time adversário, ele vai imprimir e vai expressar o que é suas opiniões pessoais. Então ele está praticando um metadiscurso daquilo que ele vê, mas daquilo também que ele se inclui como um participante daquilo que está acontecendo, colocando a sua opinião pessoal. Ou seja, ele expressa, tipo, ele é do time A versus time B. Então, se o time B faz o gol, ele vai narrar o gol de uma forma... Então, igual o Brasil contra um time, né? Então, ele vai narrar o jogo colocando toda aquela intenção, toda algo pessoal. É como se ele fosse um torcedor. Um torcedor, né? Então, ele se desloca da função de locutor para a função também de personagem, performance de quê? De torcedor. Então, ele não deixa... Claro, quando é o contrário é a mesma coisa, né? Quando o time dele leva um gol, ele também vai narrar aquele gol de uma forma, né? Expressando essa inconformidade, né? Essa tristeza de ter levado um gol. Então, eu acho que esse é um bom exemplo para se colocar como meta-discurso. Então, Bauman chega em determinado momento no seu texto que ele diz que já não dá mais para analisar o contexto em si de uma determinada performance. Ele vê isso também como uma problemática. Então ele tenta trazer para nós nesse texto como um todo uma certa metodologia de análise de uma performance. Então ele evolui de textos para contextos, com contextualizações, mas nessa fase ele já não consegue mais analisar uma performance dentro de apenas de um contexto. Então ele diz que os contextos já tem uma nova etapa que eles possam ser analisados de formas individualizadas, eles possam ser extraídos textos de dentro de contextos, que é onde ele traz então o discurso de intertextualização, que o intertextualização ele é um processo de tornar o discurso passivo de extração, de transformar um trecho da produção linguística em uma unidade, que é um texto. Então, em um determinado trecho dessa obra de Bauman, ele faz até uma referência espiralar, porque ele sai de textos, contextos, contextualização, intertextualização, descontextualização. Então, ele está constantemente analisando, ele propõe analisar uma performance não mais de modo isolado, e sim levando diversos elementos que estão aí antes, durante e depois de uma performance, trazendo para nós então essa questão de que o contexto não é mais passivo de análise nesses momentos, sendo necessário então fazer algumas descontextualizações e extrair desses contextos outros textos por meio dessa intertextualização. Mas a partir do momento que você já extrai esses textos para fazer novas contextualizações, você extrai esses textos desses contextos, gera novas contextualizações, e aí vem esse discurso meio que espiralar. Você fica nessas questões constantemente na sua análise performática. Então ele traz muito isso nesse texto. O Bauman traz nesse texto algumas das possibilidades importantes que nós precisamos analisar no referente, no tocante à diferenciação de um processo de língua, que seria um texto concebido, e a linguagem, que é o processo de comunicação. Essa comunicação não necessariamente dentro de um processo pragmático, dentro de um processo normativo, mas um processo comunicacional que acontece em todos os lugares e nos permeia o tempo todo. A gente precisa compreender também nesse processo de linguagem, ainda dentro do que é texto, intertexto, intertexto e também no contexto, a gente precisa compreender o processo dinâmico do discurso. Esse discurso que é dito sem necessariamente às vezes ter sido falado. A Onira nos antecedeu e nos falou sobre as questões, por exemplo, que envolvem uma performance na feira. Aquele discurso estabelecido, a relação de comércio, as pessoas que estão ali preparadas para
comercializar, as pessoas que estão preparadas para comprar ou não, estão dentro de uma cena discursiva. Essa cena discursiva, que nós chamamos de contexto, é importante que a gente compreenda. À luz de Bauman, fica muito clara essa percepção, porque o contexto, imaginemos o seguinte, o texto é o que se quer dizer, né? Seja uma placa, seja uma propaganda, seja um fazer, independente de tudo, o texto ele se comunica conosco. O contexto é o lugar e os seus componentes. É uma feira com os sons, com o barulho, depois com o silêncio, é a preparação daquela cena toda. Então, a gente precisa compreender. E já o intertexto é todos esses cenários, o texto e o contexto dialogando para um entendimento, né? Compreender essa linguagem do Bauman, por exemplo, é compreender as ritualísticas existentes nos processos tradicionais, numa roda de capoeira. A gente compreender que há uma linguagem performática e extremamente discursiva. Porque não é somente o ato de uma dança da joga da capoeira, é um processo de aprendência sobre o corpo e um processo de movência sobre a atuação daqueles performers ali. O Bauman traz, e aqui foi explorado pelo Fábio, sobre as questões do descontínuo do ambiente, essa questão semanticamente coerente. E aqui eu abro um parêntese para que a gente possa refletir um pouco o que é isso semanticamente coerente que o Bauman coloca. Essa possibilidade de fazer sentido dentro de um processo de coerência. Se nós estivéssemos analisando uma cena de um filme, por exemplo, em que os personagens estivessem numa montanha nevada, ninguém iria sair da montanha nevada de biquíni para esquiar, porque isso não é coerente. Logo, os jogos, os cenários e os contextos acontecem de uma forma coerente. A coesão, ela deve estar interligada. E para aqui a linguagem, a gente não vai trabalhar nesse momento com a questão da coesão e da coerência somente. A gente vai analisar o que é semanticamente coerente, que é o que o Bauman nos propõe aqui nesse texto. Olha a pamonha, pamonha de sal, pamonha de doce, todas com queijo. Pamonha moda caipira, pamonha com jiló pros maior, pamonha com pepino pros meninos e pamonha com linguiça pra quem morre de preguiça. Por exemplo, o meu processo de pesquisa, ele está justamente fincado nas questões que envolvem a cena ritualística das folias. Assim como outros estudam o cinema negro, outros estudam a performance da mulher, os jogos teatrais e assim por diante, a música. Logo, o contexto criado para se estabelecer o diálogo, ele é extremamente definido. Esse ambiente e a interação desses componentes fazem com que a gente consiga ter uma compreensão desta performance. Aqui hoje, para esse trabalho, por exemplo, nós optamos por uma performance fílmica, em que nós criamos um ambiente, aqui na sala do nosso colega Fábio, para compormos um filme, para que isso fizesse sentido dentro do contexto de sala de aula. Nós, alunos, aprendentes do mestrado e do doutorado, estamos aqui analisando um texto. Logo, nós estamos numa performance metalinguística, que é o que, por exemplo, o Vadson trouxe. Alunos aprendentes falando sobre o texto de aprendizagem. A questão da linguagem é, sem dúvida nenhuma, co-irmã da performance, né? E a linguística ela vem para elucidar essa noção do discurso, do não dito e as proposituras dessa interação nas cenas. Mas Bauman também ele faz uma certa crítica nesse texto para que a gente não avalie apenas o contexto de forma isolada. Então, como o Zé acabou de colocar, nós estamos aqui reunidos, mas antes de nós estarmos na frente da câmera, que vocês estão vendo aqui agora, nós tivemos todo um trabalho, um contexto antes dessa nossa performance visual aqui. Então, nós devemos analisar todo o contexto de um ato, de uma performance, não de maneira isolada, mas sim todos o áudio, o som, a iluminação, os ruídos, o preparar, o ato de eu levantar mais cedo para poder me preparar para poder ir para a feira.
Então nós aqui nesse ambiente nos preparamos para, antes de estar na frente da tela, para fazer essa performance. Então teve todo um contexto por trás da lente da câmera também. E a partir do momento que a gente desligar a lente da câmera, também haverá algo após essa performance na lente da câmera que nós estamos apresentando. Então nós precisamos analisar o nosso contexto da performance, que cada um vai acabar analisando no seu mestrado, no seu doutorado, não de maneira individualizada, porque aquilo provavelmente não vai trazer muita significância. Nós precisamos analisar todo o conjunto da obra, todo o conjunto que está por trás, todos os elementos, visuais ou não, materiais ou imateriais, para que a gente tenha de fato uma performance completa. Gente boa! Boa tarde, senhoras e senhores passageiros. Olha só, meu nome é Márcio Ribeiro, um baleiro locutor, isso mesmo. Baleiro locutor, com a sua ajuda, a sua colaboração, atenção com o meu trabalho no dia a dia, permite que eu possa investir na minha carreira de locutor. Hoje eu já tenho minha credencial, pessoal, através do curso técnico de comunicação em rádio. É um curso para locutor e radialista, mas o curso ainda é técnico, preciso tirar a carteira DRT, autorizada pelo Sindicato de Radialista. Sua atenção, ajuda de R$1 de grande importância para mim. Sempre aqui trazendo a vocês qualidade. Hoje eu trago o sabor da Bahia, picolé que delícia. Dá calor, olha só, apenas R$1 você vai levar um picolé que delícia. Cajá, mangá, iogurte, tapioca, sabor da fruta é R$1, que delícia.